Prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. Brenda, uma jovem grávida, foi abandonada no momento mais difícil da sua vida e agora precisa enfrentar sozinha a dor, o medo e a incerteza do futuro. Mas mesmo na escuridão, ela encontra forças onde menos esperava. Você vai se emocionar e se inspirar com a jornada dela. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de superação e esperança. Agora, vamos à história. A porta do hospital se abriu com um gemido metálico, quase como se refletisse o lamento interno de Brenda. Ela entrou lentamente, seus passos ecoando pelos corredores vazios, enquanto uma sensação de desespero a dominava. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e suas mãos trêmulas seguravam o ventre inchado, como se aquele fosse o único apoio que restava em sua vida. O hospital parecia uma fortaleza fria e impessoal. A luz branca e forte das lâmpadas do corredor refletia o vazio em seu coração. Brenda estava sozinha, absolutamente sozinha. Há apenas alguns meses, aquele bebê que agora crescia em seu ventre era motivo de alegria e sonhos compartilhados. Mas tudo isso tinha desmoronado em questão de dias. Ela segurava o telefone com força na mão. Tentou ligar mais uma vez para o noivo, o homem que prometeu estar com ela para sempre. A mensagem de voz foi a única resposta que recebeu. "Por favor, atende. Eu preciso de você agora", ela sussurrou, sabendo que ninguém a ouviria. Seus pensamentos voltaram ao momento em que ele a deixou. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. "Eu não consigo fazer isso, Brenda. Não estou pronto para ser pai. Eu preciso de um tempo." Tempo? Como ele podia pedir tempo quando ela estava prestes a dar à luz? Ela chegou à recepção, mal conseguindo falar. O atendente a olhou com desdém, sem perceber o tamanho do fardo que ela carregava. "Você está aqui para o parto? Preencha este formulário." Ele deslizou uma prancheta pelo balcão, sem sequer olhar para seu rosto. Brenda pegou a caneta com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se sentia tão pequena, tão frágil, enquanto o mundo ao seu redor parecia indiferente à sua dor. Cada palavra que escrevia no formulário parecia um lembrete cruel de sua realidade. Nome do acompanhante, ninguém. As palavras, mesmo escritas com sua própria mão, pareciam pesar uma tonelada. O silêncio que se seguiu a essa simples ação foi opressor. Ela devolveu o formulário, mal conseguindo manter o olhar no atendente, que, mais uma vez, não demonstrou nenhuma compaixão. Brenda quase desejava que ele dissesse algo, qualquer coisa, até mesmo uma palavra dura, porque o que a machucava mais era o vazio da indiferença. Sentada na sala de espera, Brenda segurava a barriga com mais força. Sentia a presença do bebê ali, a pequena vida crescendo dentro dela. E isso a fazia lutar para manter o controle. Mas a cada contração que sentia, o medo se intensificava. Era um medo primitivo, que ela nunca havia experimentado antes. Não era apenas o medo do parto em si, mas de tudo o que aconteceria depois. Ela pensava em sua vida antes de tudo desmoronar. Os planos de um casamento feliz, uma casa cheia de risadas e o bebê que ela tanto desejava. Lembrava-se de quando contou ao noivo que estava grávida. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Naquele momento, uma pontada de dúvida surgiu em seu coração, mas ela ignorou, preferindo acreditar que tudo daria certo. Como ela pôde estar tão errada? Brenda fechou os olhos e as lágrimas caíram novamente. Era difícil aceitar que tudo aquilo que havia construído em sua mente, os sonhos, as expectativas, os planos para o futuro, agora não passava de uma sombra distante. E agora, naquele hospital frio, ela se sentia como se estivesse caminhando sozinha em um deserto, sem saber o que a aguardava adiante. Uma enfermeira apareceu e chamou seu nome, interrompendo seus pensamentos. "Brenda Souza?" Ela levantou-se devagar, sentindo o peso da barriga e o peso do abandono, a puxando para baixo. A enfermeira, ao contrário do atendente, parecia gentil. "Você vai para a sala de triagem agora e depois vamos te preparar para o parto", disse, com uma voz suave. Brenda tentou sorrir, mas seus lábios apenas tremeram. Ela seguiu a enfermeira pelos corredores, cada passo ecoando em ouvidos como um lembrete de sua solidão. Entrou em uma sala pequena, onde a enfermeira fez perguntas rotineiras sobre seu estado de saúde, enquanto preenchia mais formulários. O som das folhas sendo preenchidas parecia um martelo batendo dentro da cabeça de Brenda, cada palavra sendo um lembrete da realidade brutal que estava vivendo. "Alguém vai acompanhá-la?", perguntou a enfermeira, olhando-a com expectativa.
Brenda apertou os lábios e balançou a cabeça lentamente. Não. Ninguém. A enfermeira hesitou por um momento, talvez tentando encontrar palavras de conforto, mas tudo o que conseguiu foi um leve aceno de cabeça, antes de voltar à rotina médica. Brenda percebeu o esforço dela em manter o profissionalismo, mas aquilo apenas reforçava o vazio que sentia. Mesmo entre pessoas, ela estava completamente sozinha. Sentada na maca, com a bata do hospital apertada sobre seu corpo, Brenda olhou ao redor da pequena sala. Era simples, quase monótona, com as paredes brancas e os equipamentos de emergência cuidadosamente organizados. Mas para Brenda, aquele lugar parecia um calabouço. Sua mente vagava enquanto olhava fixamente para o relógio na parede, vendo os minutos passarem lentamente. Ela se perguntava se aquele seria o lugar onde tudo acabaria ou se era apenas o início de uma nova fase, cheia de desafios que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. O relógio continuava a marcar o tempo. Cada segundo uma batida em seu coração solitário. Ela começou a sentir o corpo estremecer. Não só pela dor física, mas pela dor emocional que parecia consumir tudo. Naquele instante, ela se perguntou se conseguiria sobreviver a tudo aquilo. Não apenas ao parto, mas à vida que a esperava depois, sem o apoio que um dia imaginou ter. O som distante de passos a tirou de seus pensamentos. Era uma outra enfermeira, trazendo uma cadeira de rodas. Está na hora de irmos para a sala de parto, disse com um sorriso forçado, como se estivesse tentando aliviar a tensão que preenchia o ar. Brenda assentiu em silêncio, sentindo o medo se transformar em algo palpável dentro dela. Sentada na cadeira de rodas, sendo empurrada pelos corredores do hospital, ela olhava para as luzes brancas acima de sua cabeça, piscando em intervalos regulares. Cada luz que passava por ela parecia apagar um pouco mais de suas esperanças. O silêncio do hospital, interrompido apenas pelos ruídos distantes dos equipamentos médicos, era um contraste gritante com as lembranças barulhentas e cheias de vida que inundavam a mente de Brenda. Fechando os olhos, ela se permitiu voltar no tempo, antes do pesadelo começar, quando tudo parecia perfeito. Ela se lembrou do primeiro encontro com Caio, o homem que um dia jurou estar ao seu lado em todos os momentos. Foi numa festa de amigos em comum. Ela não estava planejando conhecer ninguém naquela noite, mas lá estava ele, com aquele sorriso fácil e a conversa envolvente. Desde o início, havia algo nele que a fazia sentir que tudo seria diferente, que ele seria diferente. Os primeiros meses juntos foram um sonho. Caio era atencioso, carinhoso, sempre dizendo que o futuro dele seria brilhante. Eles falavam sobre tudo. Os lugares que queriam conhecer, os filmes que queriam assistir e, mais importante, o dia em que teria uma família. Para Brenda, isso era mais do que apenas palavras jogadas ao vento. Era uma promessa de felicidade, uma vida que ela sempre quis construir. Quando ela descobriu que estava grávida, a notícia a encheu de um misto de alegria e nervosismo. Lembrava-se exatamente da tarde em que fez o teste de gravidez. As duas linhas apareceram quase instantaneamente e seu coração disparou. Sentia medo, mas também um imenso amor já começava a crescer dentro dela. Não esperou nem um segundo para contar a Caio. Naquela noite, ao chegar em casa, ela preparou um jantar especial. Velas estavam espalhadas pela mesa, a comida que ele mais gostava estava pronta e o coração dela batia acelerado com a expectativa. Quando Caio chegou, exausto do trabalho, ela esperou o momento certo, quando estavam sentados à mesa para revelar a novidade. "Eu tenho uma surpresa para você", disse Brenda com um sorriso tímido, entregando-lhe uma pequena caixa. Caio franziu a testa, curioso, enquanto abria o presente. Dentro havia o teste de gravidez positivo e um par de sapatinhos de bebê. Por um instante, o olhar de Caio congelou. Ele não disse nada, apenas olhou para o teste, depois para ela, e forçou um sorriso. "Uau, isso é uma surpresa mesmo", ele murmurou, sem a empolgação que Brenda esperava. Ela esperava que fosse o choque inicial, mas os dias seguintes revelaram algo que ela não quis enxergar de imediato. O comportamento de Caio começou a mudar. As desculpas para ficar até mais tarde no trabalho aumentaram. As conversas eram mais curtas e as demonstrações de afeto que antes eram constantes, agora se tornaram raras. Brenda tentava se convencer de que era apenas o medo do desconhecido, que ele só precisava de tempo para se ajustar à ideia de ser pai. Mas a realidade caiu sobre ela com uma força devastadora. Um dia, enquanto ele tomava banho, o celular dele apitou com uma mensagem. Não era do trabalho, como ele dizia tantas vezes. Era de uma mulher.
O nome na tela não era familiar, mas a mensagem era clara. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Sinto sua falta. Brenda sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mão dela tremia enquanto segurava o telefone. Sentiu o coração martelar no peito e, por um momento, não conseguia respirar. Todos os momentos que viveram juntos, todas as promessas feitas, tudo parecia uma mentira naquele segundo. Quando Caio saiu do banheiro, ela estava parada na sala, o telefone dele em mãos, os olhos cheios de lágrimas. Ele sabia. A expressão de pânico em seu rosto foi a confissão que ela precisava. Brenda, não é o que você está pensando, ele começou, mas as palavras morreram em sua boca ao ver a expressão dela. Não é o que eu estou pensando. Como pode ser outra coisa, Caio? Como você pode fazer isso comigo? Com a gente. A voz dela era um sussurro quebrado, mas cada palavra era carregada de dor e decepção. Caio passou as mãos pelos cabelos, desesperado, tentando encontrar algo que pudesse dizer para consertar a situação, mas não havia desculpa. Ele havia traído não só Brenda, mas o futuro que ambos haviam sonhado juntos. Eu não sei o que dizer. Eu não estava pronto para isso. Para nada disso. Eu precisava de um tempo, de um espaço para pensar. Sua voz soava fraca, covarde. Um tempo? Brenda repetiu incrédula, sentindo as lágrimas descerem pelo rosto. Nós íamos ter uma família, Caio. Você prometeu que estaríamos juntos nisso. Caio ficou em silêncio por um longo momento, incapaz de encará-la. Finalmente murmurou. Eu não consigo fazer isso, Brenda. Eu não quero esse bebê. Eu não estou pronto para ser pai. Essas palavras a atingiram como uma faca. Todo o ar parecia ter sido sugado da sala, e o mundo ao redor dela se desfez. Brenda olhou para ele, o homem que pensava conhecer, e percebeu que aquele que estava diante dela era um estranho. O Caio, que prometeu amor incondicional, havia desaparecido, substituído por alguém fraco, que não podia suportar a pressão do compromisso. Ela queria gritar, queria bater nele, mas não havia mais forças. A única coisa que conseguiu fazer foi pedir, com a voz entrecortada, vá embora. Agora. Caio hesitou, mas no fundo sabia que não havia mais nada a ser dito. Ele pegou suas coisas rapidamente, sem fazer barulho, e saiu pela porta, deixando Brenda sozinha na escuridão da sala. Brenda foi empurrada pelos corredores do hospital em uma cadeira de rodas, sua mente vagando entre o presente e as memórias amargas do passado recente. As luzes frias que piscavam no teto acima dela pareciam acompanhar a batida irregular de seu coração. A cada passo que as enfermeiras davam, ela sentia o peso da solidão crescendo dentro de si, uma presença esmagadora e implacável. No trajeto até a sala de parto, Brenda se perguntou inúmeras vezes como tudo havia chegado a esse ponto. O que mais doía não era apenas o abandono, mas o fato de ter acreditado tão profundamente no homem que jurou amor eterno e agora nem mesmo atendia suas ligações. A cada contração que tomava conta de seu corpo, o grito de dor que escapava não era apenas físico. Era o grito de uma mulher que foi traída, abandonada no momento mais vulnerável de sua vida. Quando chegaram à sala de parto, as luzes fortes e os instrumentos cirúrgicos espalhados pelo ambiente a lembraram de sua própria fragilidade. As enfermeiras conversavam em um tom calmo, tentando manter o ambiente controlado, mas Brenda mal ouvia o que diziam. Tudo parecia distante, como se ela estivesse assistindo à própria vida de fora, incapaz de intervir. Uma parte dela queria gritar, correr dali, mas não havia para onde ir. Ela estava presa, deitada na cama do hospital, com o suor escorrendo pela testa e as mãos agarradas aos lençóis. Brenda se sentia à deriva em um oceano de incertezas. As contrações vinham em ondas, cada vez mais intensas, e a dor era cortante, mas a dor emocional era ainda pior. Cada espasmo a fazia lembrar que Caio não estava ali, que o homem com quem ela havia sonhado uma vida inteira havia simplesmente desaparecido. Enquanto a equipe médica se preparava ao seu redor, ela fechou os olhos e tentou encontrar algum conforto nas lembranças que a assombravam. Mas tudo o que viu foi a cena da última noite em que tentou ligar para ele, desesperada, implorando por uma resposta que nunca chegou. Ele a bloqueou, apagando-a de sua vida como se nunca tivesse existido. Uma enfermeira entrou na sala, ajustando os instrumentos ao redor, e percebeu o estado de Brenda. Você está com dor, querida. Vamos fazer uma avaliação, ok? O bebê está quase chegando, disse ela com uma voz suave, tentando tranquilizá-la. Mas Brenda não respondeu. As lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto dela, misturando-se ao suor. Tudo que ela conseguia pensar era:
Eu estou sozinha, completamente sozinha. A dor aumentava, tanto física quanto emocional, e ela sentia como se seu corpo estivesse desistindo, como se a traição tivesse roubado sua força. Por um breve momento, a sensação de pânico tomou conta. O medo de não conseguir passar por aquilo sozinha, de não ser forte o suficiente para trazer seu filho ao mundo, a envolveu como uma névoa sufocante. Ela olhou ao redor da sala, procurando por um rosto conhecido, por uma mão para segurar, mas tudo o que encontrou foram paredes brancas e pessoas estranhas que faziam o possível para cumprir suas funções sem se envolver com a dor silenciosa que ela carregava. Uma médica entrou, séria, verificando os equipamentos ao redor e dando instruções para a equipe. Estamos prontos para começar. Vai dar tudo certo, Brenda. Você só precisa relaxar e focar na respiração, disse ela, com um tom de voz calmo, mas firme. Brenda queria acreditar nela. Queria acreditar que poderia relaxar e entregar-se ao processo, mas como relaxar quando o coração estava despedaçado? Ela fechou os olhos novamente e tentou respirar fundo, mas a respiração saía entrecortada, cheia de medo e tristeza. O trabalho de parto começou e a dor era intensa. Cada contração parecia arrancar um pedaço de sua alma. Ela sentia-se fraca, incapaz de continuar. A cada grito de dor, uma nova lágrima escorria por seu rosto, e a imagem de Caio sorrindo em outro lugar, alheio à luta que ela travava, inundava sua mente. Por que ele não está aqui? Como ele pôde me deixar assim? As perguntas rodopiavam em sua cabeça enquanto a sala se enchia de movimentos rápidos e vozes de comando. Mas Brenda se sentia como se estivesse em câmera lenta, flutuando no espaço entre a dor e o desespero. Mais uma vez, Brenda, empurre! A voz da médica soou como um comando distante ecoando em sua mente. Ela tentou com a força que restava, mas parecia insuficiente. Seu corpo estava exausto, seu espírito quebrado. Ela olhou para o teto e sussurrou: "Eu não posso fazer isso sozinha." Mas ninguém ouviu. O grito de Brenda foi absorvido pela sala branca e fria, e ela continuou, cada vez mais próxima do limite de sua resistência. As enfermeiras, focadas em fazer seu trabalho, não percebiam o turbilhão de emoções que a consumia. Para elas, era apenas mais um parto. Para Brenda, era a luta da sua vida, uma luta que ela sentia estar perdendo. E então, de repente, um silêncio. Um silêncio profundo que preencheu a sala, como se o tempo tivesse parado por um segundo. Brenda sentiu uma onda de alívio quando a dor cessou, seguida por um choro. Não o seu, mas o do bebê. "Você conseguiu, Brenda. O bebê nasceu", disse a médica, enquanto colocava o pequeno nos braços dela. Brenda olhou para aquela pequena vida que agora estava em suas mãos, e por um momento tudo parou. As lágrimas que continuavam a rolar pelo seu rosto eram uma mistura de alívio, dor e amor. Ela havia feito aquilo sozinha. Por mais que tivesse duvidado de sua própria capacidade, o milagre estava ali, nos braços dela. Mas junto com o amor pelo filho, veio um vazio enorme. O bebê que ela carregava era a prova viva de uma promessa quebrada, de um amor que não resistiu às dificuldades. E naquele momento, enquanto segurava a pequena criatura que dependia inteiramente dela, Brenda percebeu que a jornada estava apenas começando. Ela estava sozinha, e o futuro era assustador. O quarto do hospital estava mergulhado em silêncio, exceto pelo leve respiro do bebê que agora dormia nos braços de Brenda. As luzes estavam mais baixas, e o movimento no corredor havia diminuído à medida que a noite avançava. O momento de paz que havia chegado após o parto contrastava com a tempestade de emoções que ainda rodopiava dentro dela. O peso do abandono ainda pairava sobre sua cabeça, como uma sombra que ela não sabia como dissipar. Ela olhava para o bebê com um misto de amor e tristeza. Ele era pequeno, frágil, mas já carregava o peso das promessas não cumpridas. Cada linha do rostinho dele a fazia lembrar-se de Caio, e com isso, uma nova onda de dor a invadia. Brenda sentia-se culpada por não conseguir desfrutar plenamente daquele momento. Sabia que deveria estar feliz, havia trazido uma nova vida ao mundo, mas o buraco em seu coração era profundo demais, e a escuridão intensa demais. Uma leve batida na porta a tirou de seus pensamentos. Brenda olhou para cima, vendo uma figura entrar suavemente no quarto. Era uma mulher de meia idade, vestida com roupas simples, mas com uma presença calorosa que irradiava gentileza. Ela tinha um sorriso suave no rosto e os olhos brilhantes de compaixão. "Desculpe incomodar", disse a mulher em um tom gentil. "Eu sou Marta, voluntária aqui no hospital. Estou passando para ver como você está e se precisa de alguma coisa."
Brenda assentiu levemente, sem palavras. A mulher parecia diferente das enfermeiras e médicos que haviam passado por ela durante o parto. Havia algo de profundamente humano em seu olhar, algo que Brenda não sabia que precisava até aquele momento. Marta aproximou-se lentamente, seus movimentos suaves e deliberados, como se estivesse caminhando sobre terreno sagrado. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama de Brenda e olhou para o bebê, agora adormecido com tranquilidade. "É um menino lindo", disse Marta com um sorriso acolhedor. "Você foi muito corajosa." Aquelas palavras tão simples e diretas fizeram Brenda sentir um nó na garganta. A ideia de coragem parecia tão distante da realidade que ela estava vivendo. Ela não se sentia corajosa, sentia-se perdida, quebrada, incapaz de ser forte por si mesma, muito menos por aquele bebê. Eu não sei se consigo fazer isso", murmurou Brenda, sua voz fraca, quase imperceptível. "Estou sozinha. Eu pensei que ele estaria aqui, que seríamos uma família, mas ele se foi. Ele me deixou." As palavras saíram com dificuldade, como se estivessem enterradas profundamente dentro dela. Era a primeira vez que Brenda verbalizava a traição de Kyle desde o abandono. Até então, a dor havia sido um grito silencioso, algo que ela mantinha trancado dentro de si, como se ao falar tornasse tudo ainda mais real. Marta assentiu devagar, sem interrompê-la. Seus olhos refletiam empatia, mas não pena, algo que Brenda estava desesperada para evitar. Marta não parecia julgá-la ou minimizar sua dor. Ao invés disso, ela esperou em silêncio até que Brenda estivesse pronta para continuar. "Ele me disse que não estava pronto", continuou Brenda, com os olhos fixos no rosto adormecido do bebê. "Eu não sei se estou pronta também. Eu não sei como fazer isso sozinha." Marta respirou fundo e, com uma voz suave, começou a falar. "Eu entendo. Talvez mais do que você imagina. Há alguns anos eu também fui deixada, grávida, e sem saber para onde ir ou o que fazer. O pai do meu filho desapareceu da minha vida quando soube que eu estava grávida. E assim como você, eu me vi aqui, neste hospital, sem ninguém para me segurar a mão." Brenda levantou os olhos, surpresa. Havia algo nas palavras de Marta que perfurava a camada de solidão que a envolvia. A história dela era tão semelhante à sua, que, por um momento, Brenda sentiu como se estivesse ouvindo um eco de sua própria dor. "Eu não vou dizer que foi fácil", continuou Marta, seu olhar distante enquanto recordava sua própria jornada. "Foram dias, semanas, meses de luta. Mas sabe o que me manteve de pé? O amor que eu tinha pelo meu filho. Ele se tornou a minha força." Às vezes, quando achamos que não podemos mais continuar, encontramos uma força que nunca imaginamos ter. E você vai encontrá-la, Brenda. Eu posso ver isso em você. Brenda olhou para Marta com os olhos cheios de lágrimas. Havia algo nas palavras dela que, pela primeira vez, fazia sentido. Ela se sentiu compreendida, como se Marta estivesse abrindo uma porta para uma parte de si mesma que ela havia trancado, a parte que ainda acreditava que poderia sobreviver àquela dor. Mas e o medo? O que eu faço com todo esse medo de não conseguir? A voz de Brenda tremeu ao perguntar, como se estivesse admitindo sua maior fraqueza. Você segue em frente com o medo, respondeu Marta com delicadeza. O medo não desaparece de uma hora para outra, mas a cada dia, a cada pequena vitória, você aprende a viver com ele. E um dia você vai perceber que é mais forte do que ele. Aquelas palavras pareciam ecoar no coração de Brenda. Ela olhou para o bebê em seus braços, ainda tão pequeno, tão inocente, e por um momento sentiu um fio de esperança. Talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar essa força dentro de si. Talvez ela pudesse ser a mãe que aquele menino precisava, mesmo que estivesse sozinha. Marta levantou-se lentamente, pronta para sair, mas antes de ir deixou uma última mensagem. Aqui no hospital, temos um abrigo para mulheres grávidas e mães que, como você, estão em situações difíceis. Se você quiser, posso te ajudar a ir para lá. Você não precisa passar por isso completamente sozinha. Brenda assentiu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma saída para aquela escuridão que a cercava. As palavras de Marta foram como um farol no meio da tempestade. Não resolveram todos os seus problemas, mas mostraram que havia um caminho à frente. E naquele momento, isso era o suficiente. Marta sorriu mais uma vez e antes de sair disse suavemente: Lembre-se, Brenda, você não está sozinha. Às vezes o amor que damos é mais forte do que qualquer dor que sentimos. E com isso, ela se foi, deixando Brenda com um pensamento que ecoava profundamente em sua mente. Talvez ela pudesse sobreviver. Talvez ela pudesse ser forte, pelo bebê e
e por si mesma. O som do bebê chorando ecoava suavemente no quarto, trazendo Brenda de volta à realidade. Ela, ainda cansada do parto e emocionalmente esgotada, embalava seu filho nos braços, tentando acalmá-lo. A pequena vida que agora dependia inteiramente dela era sua âncora, mesmo que ela ainda se sentisse perdida, navegando nas águas turbulentas de tudo o que aconteceu. Brenda havia passado a última noite acordada, pensando nas palavras de Marta. A oferta do abrigo parecia um ponto de partida, uma possibilidade real de reconstruir sua vida, mesmo que o caminho à frente ainda parecesse assustadoramente incerto. Era como se ela estivesse à beira de um penhasco, prestes a dar um salto sem saber se cairia ou voaria. No entanto, naquele momento, enquanto ela olhava para o rostinho de seu bebê adormecido, uma pequena sensação de paz começou a se formar dentro dela. A tempestade ainda rugia ao redor, mas de alguma forma, o simples fato de segurar seu filho fazia com que tudo parecesse suportável. Foi então que a porta do quarto se abriu. Brenda levantou o olhar, esperando ver uma enfermeira, talvez até Marta novamente. Mas o que encontrou foi algo que fez seu coração parar. Caio. Ele estava parado ali à porta, o rosto tenso, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Parecia diferente, cansado, como se a ausência o tivesse consumido de alguma forma. Por um momento, Brenda achou que estivesse sonhando ou alucinando. Ele não poderia estar ali, não depois de tudo o que fez. E, no entanto, lá estava ele, encarando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Brenda, podemos conversar? A voz dele soou hesitante, quase tímida. Não era o tom de um homem confiante, mas de alguém que sabia que havia cruzado uma linha da qual talvez não pudesse voltar. O coração de Brenda começou a bater forte no peito. Ela sentiu uma onda de emoções conflitantes invadi-la. Raiva, mágoa, surpresa e, para sua própria vergonha, um resquício de amor. Ela o havia amado tanto e por tanto tempo que era difícil simplesmente apagar aqueles sentimentos, mesmo com toda a dor que ele causara. Caio, sua voz saiu mais fraca do que ela pretendia. Ela o encarou, o rosto ainda marcado pelas lágrimas e pelo cansaço do parto. O que você está fazendo aqui? Ele deu um passo para dentro do quarto, fechando a porta atrás de si com cuidado. Seu olhar caiu sobre o bebê, que agora estava dormindo no colo de Brenda. Ele engoliu em seco, como se a visão da criança fosse uma realidade que ele havia evitado até aquele momento. Eu cometi um erro, ele começou, as palavras tropeçando em seus lábios. Eu fui um idiota, eu sei disso, mas eu estava com medo, Brenda. O bebê, tudo estava acontecendo tão rápido e eu simplesmente surtei. Eu não sabia o que fazer. Brenda sentiu uma raiva fria crescer dentro dela, aquecendo seu corpo que até então estava dominado pelo cansaço. Aquele discurso vazio não era o que ela precisava ouvir. O medo, ela também estava com medo, mas não havia fugido. Ela ficou e enfrentou tudo sozinha, enquanto ele simplesmente desapareceu. Você não sabia o que fazer. A voz de Brenda estava afiada, cortante. Você me deixou sozinha, Caio. Sozinha. Eu precisei passar por isso tudo sem você. E agora você aparece aqui, depois de tudo, dizendo que cometeu um erro. Caio respirou fundo, claramente desconfortável. Ele sabia que estava em território perigoso. Eu sei que errei, mas eu estou aqui agora. Eu pensei muito sobre tudo, Brenda. Eu sei que é tarde, mas quero consertar as coisas. Quero estar com você e com o nosso filho. Aquelas palavras, que Brenda um dia teria feito qualquer coisa para ouvir, agora pareciam vazias. Ela olhou para ele, tentando entender o que realmente o havia trazido de volta. Seria culpa? Medo de ser julgado pelos outros? Ou ele realmente havia percebido o que perdera? Brenda queria acreditar que ele estava ali por ela, mas a desconfiança, alimentada pela traição, era um muro que ela não sabia se podia derrubar. Você acha que pode simplesmente voltar e tudo vai ficar bem? A voz de Brenda tremeu, a emoção transbordando. Você nos abandonou, Caio. E eu sobrevivi a isso, sozinha. Você não tem ideia do que foi passar por esses últimos dias, pensando que eu nunca mais veria seu rosto, imaginando como eu faria isso sem você. E agora você aparece, esperando que eu apenas te perdoe. Caio abaixou a cabeça, envergonhado. Eu sei que não mereço seu perdão, Brenda. Eu não estou pedindo que tudo volte a ser como antes, mas eu quero tentar. Quero ser o pai que nosso filho precisa. Quero estar ao seu lado. Brenda sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras dele pareciam sinceras, mas a mágoa que lhe havia causado era profunda demais.
Ela olhou para o bebê em seus braços, a pequena vida que agora dependia dela, e percebeu que o perdão não era algo que ela poderia simplesmente conceder. Eu não sei se posso confiar em você de novo, Caio, ela murmurou, a voz fraca. Você me deixou no pior momento da minha vida. Eu não sei se tenho forças para arriscar isso de novo. Caio deu mais um passo em sua direção, mas parou ao perceber que ela estava à beira das lágrimas. Eu não estou pedindo uma resposta agora, ele disse suavemente. Eu só queria que você soubesse que eu estou aqui, que eu estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Eu sei que é tarde, mas eu não vou a lugar nenhum dessa vez. Eu quero estar com você e com o nosso filho, se você me der uma chance. Brenda não sabia o que dizer. Havia uma parte dela que ainda o amava, que queria acreditar nas palavras dele. Mas a outra parte, a parte ferida e cautelosa, gritava que ela não podia se permitir passar por tudo aquilo de novo. Ela havia sobrevivido ao abandono uma vez, mas será que conseguiria sobreviver uma segunda? O silêncio no quarto era esmagador. Ela olhou para Caio, depois para o bebê. O dilema era palpável, e Brenda sentia-se dividida entre o que o coração queria e o que sua razão lhe dizia para fazer. Brenda ficou em silêncio por longos minutos, olhando para Caio. As palavras dele ecoavam em sua mente como um martelo batendo, tentando quebrar as barreiras que ela havia erguido ao redor de seu coração. Ele estava ali, à sua frente, oferecendo o que um dia ela mais desejou: a chance de formar uma família, de não ter que fazer tudo sozinha. Mas a questão que rodopiava em sua mente era: ela queria isso agora? Depois de tudo que ele fez, de toda a dor que a traição e o abandono haviam causado, ela seria capaz de esquecer e perdoar? O bebê se mexeu em seus braços, emitindo um som suave, quase como se estivesse lembrando-a de sua presença. Brenda olhou para ele, tão pequeno e inocente, completamente alheio à tempestade emocional que sua mãe enfrentava. Ele não sabia do abandono, das lágrimas, do desespero que ela viveu nos últimos meses. E agora o futuro dele também dependia dessa decisão. Brenda olhou de volta para Caio, que esperava ansioso por uma resposta, seus olhos revelando a culpa e a insegurança de quem sabia que havia falhado, mas que agora tentava se redimir. E por mais que parte dela quisesse acreditar na sinceridade dele, a outra parte não conseguia esquecer o vazio que ele deixou. Caio, ela começou, a voz fraca. As palavras pareciam entaladas em sua garganta, pesadas demais para serem ditas. Eu não sei se posso perdoar o que você fez, o que você me fez passar. O que você nos fez passar. Ele deu um passo à frente, os olhos suplicantes. Brenda, eu sei que te magoei, sei que fui um covarde, mas eu estou aqui agora e eu quero fazer o que é certo. Não por mim, mas por você e pelo nosso filho. Eu juro que não vou cometer o mesmo erro de novo. Brenda sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, a pressão dentro de si aumentando. Ela se lembrou das noites em que dormiu sozinha, com medo do que viria a seguir. Às vezes que implorou a si mesma para ser forte, para não desmoronar. E agora ele estava ali, pedindo uma segunda chance, como se tudo pudesse ser apagado com um simples pedido de desculpas. Ela levantou-se lentamente da cama, sentindo o corpo ainda fraco após o parto. Caminhou até a janela do quarto do hospital, com o bebê ainda nos braços, e olhou para fora. A cidade parecia distante, indiferente à sua dor. Mas naquele quarto, naquele momento, ela era tudo. Tudo dependia daquela decisão. Eu passei os últimos meses sozinha, disse ela, sua voz agora mais firme. Quando você foi embora, Caio, eu não sabia se conseguiria continuar. Eu me senti perdida. Você prometeu que estaria comigo, que formaríamos uma família, mas quando as coisas ficaram difíceis, você fugiu. E eu tive que ser forte, porque não havia outra escolha. Eu tive que ser forte por mim e por nosso filho. Ela virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas sua voz era firme. E agora, você acha que pode simplesmente voltar e consertar tudo com palavras? Não é assim que funciona. A confiança, Caio. A confiança é difícil de reconstruir, e você a quebrou de uma forma que eu não sei se pode ser reparada. Caio parecia querer dizer algo, mas se conteve, deixando-a falar. Brenda sentia que naquele momento estava despejando meses de dor e frustração, uma ferida aberta que até então ela não tinha permitido cicatrizar. Eu não vou mentir, continuou Brenda, agora mais calma. Parte de mim ainda te ama. Parte de mim queria que as coisas fossem diferentes. Mas o amor não é suficiente. Eu aprendi isso da pior maneira.
Eu aprendi que, se eu quero proteger meu filho, eu preciso ser mais forte do que o meu coração partido. Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Kyle, mas com os olhos fixos no bebê, ainda dormindo tranquilamente em seus braços. Eu não sei se você realmente mudou, ou se está aqui porque se sente culpado. Eu não sei se posso te dar outra chance, porque honestamente não sei se sou capaz de confiar em você novamente. Kyle respirou fundo, parecendo mais vulnerável do que jamais havia sido. Brenda, eu não espero que você me perdoe de uma hora para outra. Eu só quero estar aqui, fazer parte da vida do nosso filho. Quero mostrar que posso mudar, que posso ser melhor. Mas eu vou entender se você não puder me aceitar de volta. Aquelas palavras ecoaram no silêncio do quarto. Brenda olhou para o rosto de Kyle e, pela primeira vez, não viu apenas o homem que a magoou, mas também alguém que estava tentando. Talvez tarde demais, mas tentando. Ainda assim, isso não apagava o que ele fez. Não apagava as noites de solidão, a traição, o abandono. Ela balançou a cabeça levemente, ainda incerta. O dilema parecia esmagador. Deveria ela aceitar a presença de Kyle na vida de seu filho? Poderia ela permitir que ele se redimisse, mesmo que não houvesse mais espaço para ele no coração dela? Brenda sabia que não havia uma resposta fácil, mas finalmente, depois de tudo o que viveu, ela entendeu que precisava fazer o que era melhor para seu filho e para si mesma. Ela olhou para o bebê em seus braços e percebeu que, independentemente de sua decisão sobre Kyle, ela seria suficiente. Ela havia sobrevivido até ali, havia enfrentado o abandono e a dor, e agora sabia que sozinha ou acompanhada seria capaz de criar seu filho com amor e força. Finalmente, ela levantou o olhar para Kyle e disse, com a voz mais firme do que ela imaginava que teria: "Você pode fazer parte da vida do nosso filho, Kyle. Mas eu não posso mais voltar. Não depois de tudo que você fez. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso ser forte, e isso significa deixar o que nós tivemos para trás." Kyle assentiu lentamente, os olhos cheios de compreensão e tristeza. Ele sabia que a resposta dela não seria fácil de aceitar, mas também sabia que era merecida. Brenda havia tomado sua decisão, e embora houvesse espaço para ele na vida do filho, ele havia perdido a chance de estar ao lado dela como antes. "Eu entendo", disse ele, com a voz quebrada. "Obrigado por me deixar ser parte da vida dele." Brenda deu um último olhar a Kyle, antes de se voltar para o bebê em seus braços. O amor que ela sentia por seu filho era maior do que qualquer dor que Kyle pudesse ter causado, e isso era tudo que importava agora. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, lançando uma luz suave pela janela do quarto do hospital. Brenda olhou para fora, absorvendo a tranquilidade daquele momento. Era como se pela primeira vez em meses, ela pudesse respirar com um pouco mais de facilidade. A decisão estava tomada e, com ela, um peso enorme havia sido removido de seus ombros. Ela tinha escolhido seguir em frente. Segurando seu bebê nos braços, Brenda sentiu uma calma inexplicável crescer dentro de si. A pequena vida que ela nutrira durante os últimos meses era agora a única coisa que importava. Olhar para o rostinho sereno do filho adormecido trazia-lhe uma paz que há muito tempo não experimentava. Tudo pelo que passou, a traição, o abandono, o parto difícil, agora parecia distante, quase como um sonho ruim que finalmente começava a se dissipar. As portas do hospital se abriram com um clique suave. Marta, a voluntária que havia estendido a mão para Brenda nos dias mais difíceis, entrou no quarto com um sorriso acolhedor. Ela trazia consigo uma bolsa com roupas e pertences de Brenda, pronta para ajudá-la a deixar o hospital. "Então, você está pronta?" Marta perguntou, com seu tom sempre gentil. Brenda olhou para ela e sorriu. Não era mais o sorriso tímido e frágil de antes. Era um sorriso novo, cheio de determinação e força. "Sim", respondeu, com mais certeza do que jamais teve. "Estou pronta." Marta aproximou-se, colocando a bolsa ao lado da cama, e olhou com carinho para o bebê. "Ele é um menino de sorte, sabe?", disse suavemente. "Vai crescer com uma mãe que tem uma força que muitos não imaginam ter. Você passou por tanto, mas olhe só onde está agora." Brenda assentiu, sentindo as palavras de Marta ecoarem em seu coração. Ela havia sobrevivido a tudo. Não só sobreviveu, mas cresceu com a dor. Tornou-se mais forte, mais consciente de quem era e do que poderia enfrentar. As noites de choro, o medo de não conseguir, o abandono, tudo isso estava agora atrás dela. Havia ainda desafios pela frente, claro, mas ela não os temia mais.
Levantou-se da cama com cuidado, sentindo o corpo ainda um pouco frágil após o parto, mas sabendo do que estava pronta para dar o próximo passo. Marta ajudou a ajeitar o bebê no carrinho, enquanto Brenda trocava de roupa. A sensação de vestir suas próprias roupas de novo depois dos dias de hospital era quase simbólica, um renascimento. Ela estava deixando para trás as roupas de paciente, as lembranças do sofrimento e vestindo de novo a Brenda que estava pronta para encarar o mundo. "Você já decidiu o que vai fazer depois?" perguntou Marta enquanto ajustava o cobertor do bebê. Brenda respirou fundo, refletindo por um instante. "Acho que vou para o abrigo", disse com calma. "Ainda preciso de um tempo para me organizar, para entender o que vem a seguir. Mas o que eu sei é que não estou mais sozinha, tenho meu filho, e isso é tudo o que importa agora." Marta sorriu, satisfeita com a resposta. "Isso mesmo, e lembre-se de que você sempre pode contar comigo e com o pessoal do abrigo. Não precisamos enfrentar as coisas sozinhos, Brenda. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há alguém disposto a ajudar." Brenda sentiu um nó se formar em sua garganta, mas dessa vez não era um nó de tristeza. Era gratidão. Marta tinha sido mais do que uma voluntária. Ela foi o primeiro raio de luz que entrou na vida de Brenda quando tudo parecia escuro demais para ser suportado. "Obrigada por tudo, Marta", disse, com a voz embargada. "Eu não teria conseguido sem você." Marta balançou a cabeça com humildade. "Você já tinha essa força dentro de você, Brenda. Só precisava de alguém para te lembrar disso." Com o bebê seguro no carrinho e a bolsa a tiracolo, Brenda deu seus primeiros passos para fora do quarto do hospital. Cada passo parecia um pouco mais leve do que o anterior. Ao atravessar o corredor e se dirigir para a saída, ela não pôde deixar de notar como o hospital, que antes parecia um lugar sombrio e frio, agora parecia um espaço de transição. Ela estava saindo dali com algo muito mais importante do que o que havia perdido. Ela estava saindo com uma nova vida, e não era só a do bebê. Quando as portas automáticas do hospital se abriram, Brenda foi recebida pela brisa fresca do início da noite. O ar do lado de fora tinha um cheiro de liberdade, de renovação. Ela parou por um momento na calçada, olhando para o céu tido de cores vibrantes pelo pôr do sol, e sentiu uma onda de emoção. O mundo diante dela parecia novo, diferente. Sim, os desafios continuariam. Criar um filho sozinha não seria fácil, mas ela não estava mais com medo. Brenda sabia que a força que havia encontrado dentro de si a guiaria pelo caminho à frente. Não importava o quão incerto fosse o futuro, ela estava pronta para enfrentá-lo. Com uma última respiração profunda, ela sorriu para o bebê, agora acordado e olhando curiosamente para o mundo ao seu redor. "Estamos prontos", ela sussurrou, sentindo que de alguma forma ele a entendia. "Vamos para casa." E com isso, Brenda começou a caminhar pela calçada, a brisa leve no rosto e o coração mais leve ainda. O futuro era desconhecido, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava com medo. Estava cheia de esperança, pronta para abraçar o novo começo que a aguardava. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Cada história é uma jornada de superação e amor, e temos muitas outras que vão te inspirar e trazer aquela sensação de esperança, assim como a de Brenda. E agora, queremos saber de você. Já viveu uma situação difícil em que encontrou forças onde menos esperava? Compartilhe sua história nos comentários, nós adoramos ler cada uma delas. Você nunca sabe o quanto seu depoimento pode ajudar alguém que está passando por algo parecido. Curta o vídeo se você se emocionou e compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam acompanhar essas histórias incríveis de força e transformação. Porque, assim como Brenda, todos nós podemos encontrar um novo começo.